Questão 1. Qual das contas a seguir tem o maior resultado? Questão simples e direta, né? Só tem que testar. A gente poderia bater um olho rápido antes de sair fazendo as contas um por um e tentar visualizar direto, né? Para quem já tá mais rápido aí nas contas. Já poderia bater o olho ali de cara e ver que na E tem um 200. E nas outras alternativas, nem número de 3 algarismos tem. Então já suspeito que a E seja a nossa resposta, né? Mas a gente está aqui para estudar, então vamos com calma. Letra A. 2 mais 0, 2. Mais 2, 4. Mais 3, 7. Letra B. 20 mais 2, 22. Mais 3, 25. Letra C. 2 mais 0, 2. Mais 23, 25. Aqui uma observação. Nesse momento aqui, supondo que não tivéssemos visto, né, já aquele I ali destoando, né, com 200, a gente já poderia eliminar essas três alternativas que a gente analisou até agora, mesmo não tendo analisado a D e a E. E aí eu vou explicar o porquê, e aí você pode guardar esse raciocínio para outras questões. Isso são técnicas de prova, né? Porque olha só, olha o português da coisa. Ele quer a conta que tem o maior resultado. Então só posso ter uma que seja o maior resultado. Então eu não posso ter outra com valores iguais. Então se eu tenho duas alternativas que apresentam o mesmo resultado, elas não podem ser minha resposta. Então eu já posso eliminá-las. Então eu já poderia eliminar a B e a C. Troquei a sinalização, né? E lógico, se a B e a C não podem, a 7 também não, né? A também não, porque tem um 7 ali. Eu quero o maior, e eu já sei que apareceu um 25 aqui, então o 7 não pode ser o maior nunca. Embora essa questão aqui seja simples, esse raciocínio pode ajudar em questões mais difíceis. D. 20 mais 23 é igual a 43 e 202 mais 3, 205, né? Então, por muito, a letra E é a nossa resposta. Questão 2. Valentina começou a montar uma fila com figuras geométricas. Essas são as 9 primeiras figuras. As figuras se repetem de 4 em 4. Quais são as próximas 3 figuras da fila de Valentina? Essas aqui, né? Quais são as próximas 3? Beleza. Então, o ponto principal é que as figuras se repetem de 4 em 4. Então, nessa sequência, há um padrão que vai se repetindo e formando a sequência. Esse padrão tem 4 elementos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, acabou o primeiro padrão. 1, 2, 3, 4, acabou o próximo. E aí depois vai se repetir o padrão. Aí agora a gente analisa o padrão. O padrão ele é composto de quê? Primeiro vem um quadrado, depois uma bola, depois um triângulo, depois outro triângulo. Aí termina e volta a se repetir. Quadrado, bola, triângulo, triângulo. Então aqui vai ser quadrado, bola, triângulo, triângulo. Sabendo disso, eu já elimino todas as alternativas que não começam com a bola. Eu já posso eliminar a B, já posso... A D não, né? Já posso eliminar a C, já posso eliminar a E. Certo? Certo. E olha só, eu estou analisando essa terceira repetição do padrão, né? Eu sei que o padrão só tem um quadrado, e aqui já está marcando um quadrado. Então, eu não posso ter um novo quadrado dentro desse padrão. Só posso ter um, e já está marcado um aqui. Porque aqui ele termina, né? Tem que vir bola, triângulo e triângulo. Então, a letra D também não é uma opção. Então, esse seria um jeito rápido de se fazer. Mas, vamos lá. Se não tivesse visualizado assim, poderia ver como. Além de analisar os aspectos geométricos do padrão, também tem que analisar as cores, né? Perceber que as cores vão se alternando. Em cinza, começa cinza escuro, aí vem cinza claro, cinza claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. E aqui teria que vir uma figura clara, depois escura e depois clara.
O que também bate na letra A, que vai vir uma bola cinza claro, triângulo cinza escuro e o outro triângulo cinza claro. Isso seria uma outra forma de visualizar. Se ainda não saiu, então poderia fazer assim, ó. É bom discutir essas várias soluções, que aí você pode aplicar para um problema que seja mais difícil. Talvez esse tenha sido mais simples, mas aí você sabendo algumas técnicas para esquematizar problemas mais complexos, vai te ajudar. Então aqui eu vou chamar o quadrado de Q, a bola de B e o triângulo de T. Então eu vou montando o meu padrão aqui. Supondo que eu ainda não tivesse entendido muito bem o padrão, tá? Beleza, então o padrão tá aqui, ó. QBTT, QBTT. E assim vai. Então aqui, ó. QBTT. Então já sei que tem que ser bola, triângulo, triângulo. Só sabendo isso aqui, já dava pra matar, né? Que a questão seria um pouco mais difícil se ele oferecesse outras alternativas que tem bola, triângulo, triângulo. Só que com as cores trocadas, né? Algo assim. Então, nesse sentido, ele facilitou também. Se ainda assim eu não tivesse entendido, tivesse com a dúvida nas cores, eu vinha esquematizando as cores também, ó. Eu vou esquematizar cinza escuro com a bolinha cheia e o cinza claro com a bolinha vazia. E aí vou marcando. E aí aqui, ó, eu entenderia finalmente que as três figuras são nessa ordem, né? Da esquerda para a direita. Bola cinza claro, triângulo cinza escuro e triângulo cinza claro. Questão 3. Marília carimbou com tinta suas mãos em uma folha de papel e o resultado ficou como o da figura ao lado. Quantas vezes ela carimbou sua mão esquerda? Então, mais uma questão aí de percepção visual. E eu fiquei imaginando as crianças no dia dessa prova botando a mão na folha da prova, rodando a folha da prova, ver qual carimbo era a mão esquerda, qual que era a direita. E eu acho que é uma solução válida. Por que não? Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Vamos esticar o nosso braço esquerdo e abrir a nossa mão esquerda, né? Com ela levantada para cima, como se a gente fosse carimbar aí na parede ou na tela da TV, eu não sei. Aí você olha para sua mão e gira ela no sentido horário. Mão esquerda, né? A gente tá falando da mão esquerda. Gira ela no sentido horário, ou seja, no sentido das horas, no sentido do relógio. E aí você vai percebendo como é que seu dedão se movimenta nesse percurso. Percebe que ele meio que corre por dentro, né? Dessa volta. Ele chega primeiro. E aí agora, foi com a mão esquerda, e agora você faz o mesmo com a mão direita. Estica o braço, levanta sua mão, abre ela, né? E gira no sentido horário também. E vê como é que o seu dedão vai girar. Ele meio que começa por cima, né? Enquanto que a mão esquerda ele vai começando por baixo. Então eu vou escolher esse sentido aqui, ó. Começar dali e analisando nesse sentido, no sentido horário, esse círculo. Para identificar qual que é a mão esquerda e qual que é a mão direita, né? A gente percebe o seguinte. Quando a nossa mão está em pé, por exemplo, a mão esquerda, o dedão da mão esquerda fica para a direita. E se a gente botar a nossa mão virada para baixo, o dedão da mão esquerda fica para a esquerda. E o mesmo acontece com a mão direita. Ela em pé, aberta, né? O dedão da mão direita fica para a esquerda e quando a gente vira ela de cabeça para baixo, o dedão fica para a direita. Então, essa primeira mão aqui, ela é da mão direita, né? Essa segunda é da mão esquerda.
A terceira, já fica aquela brincadeira. Percebe? A mão tá de cabeça para baixo. A gente testou que quando a mão tá de cabeça para baixo e o dedão tá para a direita, isso quer dizer que essa é a mão direita. E aqui, aplicando o mesmo raciocínio, essa aqui é a mão esquerda. Olha o dedão aqui para a esquerda quando a mão tá de cabeça para baixo. Aqui é direita. Aqui também é direita. E aqui é quase na mesma posição que essa daqui, né? Aqui também é direita. E essa aqui, finalmente, é a mão esquerda. Então, quantas vezes ela carimbou a mão esquerda? Temos 1, 2, 3. Gabarito letra C. Questão 4. O ábaco da figura representa o número 369. Qual dos números abaixo podemos obter retirando exatamente 2 de suas peças? Então, em qual das alternativas eu tenho um número possível quando eu removo exatamente 2 peças desse ábaco aqui? Está nessa configuração. Então, primeiro a gente vai resolver e depois a gente vai analisar, estudar com mais calma as possibilidades dessas condições que foram dadas. Então, para eu ter o número 269, eu só preciso retirar uma peça. Então não pode ser alternativa, porque eu tenho que tirar exatamente 2. E aí eu tirei uma peça, que eu tirei uma centena, né? E fui para 269. Se eu tirar mais alguma, qualquer peça, eu não vou ter o número 269 mais. Então se eu tirar 2, eu não vou obter o 269. Então, ele não pode ser a resposta. O número 258, eu tenho que tirar uma centena. Eu tenho que tirar uma dezena. Certo? Do 6 para o 5. E eu tenho que tirar uma unidade. Então eu tirei 3 peças. Para chegar no 258. Vou botar aqui uma centena. Então, tá fora. Letra C. 348. Para chegar nesse número, eu não mexo nas centenas, né? É o 3. A dezena, eu tiro 2 dezenas. E a unidade, eu tiro uma unidade. Mexi 3 peças. Só posso mexer 2. Aliás, exatamente 2. Então, letra C também tá fora. D. 368. Não mexi nas centenas, não mexi nas dezenas e mexi só uma nas unidades. Então também tá fora. Então, por lógica, minha resposta já seria a letra E, né? Mas vamos analisar. Duzentos e 268. Bom, removi uma centena. Não removi dezena nenhuma, removi uma unidade. Então tá aqui, só mexi 2 peças. O gabarito é letra E. Então, o ábaco funciona dessa forma, né? Esse ábaco aqui nesse formato. Então, outros números que seriam possíveis, seguindo essa própria regra do enunciado, você pode refletir agora para exercitar um pouco mais. Quais outros números seriam possíveis ser formados usando essa regra de remover exatamente 2 peças? Bom, a gente poderia remover 2 centenas, né? E aí ficar com qual número? Isso aí, 169. A gente removeu as centenas. Poderia remover 2 dezenas
Que número seria esse? Seria o número 349. A gente poderia ainda remover 2 unidades. Então ficaria 367. Poderíamos remover 101 unidade. Ficaria 268, que é a resposta ali, né, do exercício. Poderíamos remover 100 e 1 dezena. Ficaria 259. E assim vai. Então essa era a lógica do exercício. Questão 5. A tabela a seguir mostra o número de meninos e meninas em 2 salas. Mas o número de meninos da sala 2 está apagado. As 2 salas têm o mesmo número de estudantes. Quantos meninos há na sala 2? Tá? Então o que eu quero saber é esse valor aqui que está desconhecido. Mais pra frente, quando a gente aprender sobre álgebra, vai aprender que quando a gente tem essa situação, a gente atribui uma letra, né? Que normalmente é o tal do x. Mas não vem ao caso isso ainda. Olha só. Aqui eu tenho a sala 1 e aqui eu tenho a sala 2. E ele disse que as 2 salas têm o mesmo número de estudantes. Essa informação é importantíssima para conseguir resolver a questão. Então, eu vou analisar a sala 1, que eu conheço todos os valores. E vou somar o número de meninas e o número de meninos. 8 mais 9 vai ficar igual a 17. Então, eu sei que se na sala 1 tem 17 alunos, na sala 2 também tem que ter 17. Porque ele afirmou que as 2 salas têm o mesmo número de estudantes. Então, eu fico com isso aqui, ó. 6, que é o número de meninas, mais o número de meninos, que eu não sei qual é igual a 17. Então, aqui a gente já entraria na ideia de equação com uma incógnita. Incógnita significa desconhecido, né? Um valor desconhecido. Então, aí aqui, normalmente a gente botaria um x. Mas, se não quiser, a gente pode tentar pensar aqui, ó. Qual o número que, somado com o 6, é igual a 17? Aí pode tentar direto, né? Mas também poderia pensar assim. Eu tô lá na reta numérica. Aqui eu tô no 6, eu tenho que chegar até o 17. Quantas casas eu vou andar, né? Quantos números eu vou andar? Ou seja, qual é a diferença do 17 pro 6? Entre o 17 e o 6. Então, quando eu penso na diferença, eu posso pensar na subtração. Diferença é subtração. Então, eu posso fazer o 17 menos 6, que vai dar 7 menos 6, 1. 1 menos 0, 1. Vai dar 11. E aí a maneira de eu testar isso é somar o 11 com o 6. Aqui, ó. 6 mais 11 é igual a 17. E o nosso gabarito ficaria na letra D. Por curiosidade, eu vou mostrar como é que a gente faria isso usando uma equação bem simples, tá? A gente chamaria de x o valor desconhecido. E aí a gente sabe que 6 mais esse valor desconhecido tem que ser igual a 17. Certo? E aí, para eu descobrir esse valor do x, eu tenho que deixar ele sozinho de um lado da equação. E como é que eu faço isso? Se aqui eu estou somando 6, eu vou subtrair 6 desse lado. E 6 menos 6 vai ficar 0. Aí vai ficar 0 mais x, vai ficar só o x. Só que tudo que eu faço de um lado da equação eu tenho que fazer do outro também. Então, se eu subtrair 6 desse lado de cá para assumir com esse 6, eu vou subtrair 6 daqui também e vai ficar 17 menos 6. Então, o x vai ser igual a 11.
E o X significa o número de meninos da sala 2. Então fica aí, só por curiosidade sobre o futuro aí no aprendizado da álgebra.